velho mundo está acabando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Noite Literária, lançamento da História em Quadrinho Enxurrada. Meu nome é Robson, sou editor da editora Subsolo, responsável junto com a equipe da editoração do trabalho. Estamos aqui, fantástico. Quem já adquiriu, quem não adquiriu, depois da mesa pode pegar ali novamente com o autógrafo dos autores. Quero agradecer aqui o PMIC, Plano Municipal de Incentivo à Cultura, que possibilitou o recurso para que a gente desempenhasse o trabalho. Agradecer o Serjão, a família, o Vinil aqui, que daqui 2 anos faz 20 anos de Vinil, lugar muito importante da cidade de Uberlândia, tantos músicos, tantos artistas, outras noites literárias nós já realizamos aqui, parabéns para o Vinil. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Hoje mais cedo falei para o Getúlio, lançamento é o seu livro, equipe, Emílio, Cléo, mas as pessoas mais importantes hoje são vocês, o público, que saiu de casa, deixou às vezes a família, criança, e estão aqui para prestigiar, para conhecer a obra. Então, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado a presença. Saúde! Bom, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Getúlio vai falar um pouco sobre o processo dele, o Emílio, que é o desenhista, o Cléo, que é o colorista, coloriu na aquarela a história em quadrinho. E nós convidamos também o André Barcelos, ele é do projeto Rios Livres, para falar um pouco sobre as questões ambientais, porque é o tema que norteia a história em quadrinho, é uma história que lida com as enxurradas da Rondon Pacheco. Nesse momento o Brasil, o Rio Grande do Sul e o mundo como um todo vive as questões da crise climática. Então a gente convidou o André para ele falar um pouco também a experiência dele nesse sentido, para somar aqui com o bate-papo. E aí depois que eles falarem aqui, a gente vai abrir para vocês, para a gente fazer uma conversa sobre a história em quadrinho, né? Vocês também colocarem as questões, dúvidas e pontos de vista, tá bom? Então, vamos começar, Getúlio? Contigo? Por favor, fica à vontade. Vamos fazer um brinde aqui? Um brinde. Saúde! Saúde! Para todo mundo! Tá. Viva a enxurrada, evitem a Rondon. Boa noite, gente. Bom, eu sou o Getúlio Ribeiro, eu sou roteirista desse quadrinho Enxurrada. Quero, assim como o Robson, agradecer a presença aí de todos vocês, de ver, né, essa casa cheia de gente, prestigiando um lançamento de quadrinhos, né, aqui em Uberlândia. E o que eu posso dizer um pouco sobre esse quadrinho, vamos dizer, como roteirista desse trabalho, né? Esse quadrinho ele foi, na verdade, a minha primeira experiência assim, de produzir um quadrinho longo, né? Pessoal, os amigos quadrinistas estão aí, né? E todo mundo sabe de como trabalhosa a arte dos quadrinhos, né? Então, foi essa minha primeira investida, né, na produção de um quadrinho longo. E aí eu ficava pensando, né? Eu percebi que era esse momento, né? Que havia chegado esse momento, né? De desenvolver um quadrinho longo. A Enxurrada, nós estamos aí com 112 páginas aí de narrativa. E eu fiquei pensando, né? Sobre o né, que eu vou fazer esse quadrinho longo. E aí, essa questão, né, de Uberlândia, eu já observo, né, há muito tempo essa realidade, né, relacionada às enchentes, né? Então a gente tem enchente na Rondon, nós temos enchente na Getúlio Vargas, nós temos enchente na Minervina, né? E na verdade todos esses lugares, todas essas avenidas, essas ruas, não por coincidência, né, são cursos d'água, né, que foram canalizados para ser transformados nessas avenidas, né, e disso decorre toda essa problemática, né, essa realidade catastrófica que a gente acompanha aí. Então, e observando isso, né, a reflexão que eu tive a respeito disso é o seguinte, né, que quando você se ilude, né, de querer transformar, né, aquilo que é um curso d'água, né,
e você quer transformar aquilo, né, em urbanizar e transformar aquilo numa outra coisa que não é o curso d'água, né? Isso, na verdade, assim, é uma ilusão, né? Nós estamos cercados dessa ilusão, né, de que a gente, né, de que a gente está superando, né, essa presença, né, do curso da água na cidade, né? E, na verdade, isso se trata de uma grande ilusão, porque o que a gente vê acontecer, na verdade, é que todos esses lugares, eles ainda são cursos d'água, são vales, né? Então, assim, nós nos esquecemos aqui que a gente está vivendo aqui, né? Esse lugar ali embaixo, Anselmo Alves, é o córrego Jataí, né? Então, aqui a gente fala assim, eu vivo no bairro Santa Mônica, na cidade de Uberlândia, mas eu estou aqui na bacia do córrego Jataí, entende? Então, a enxurrada, ela reflete muito sobre isso, sobre como nós nos esquecemos de onde nós estamos, né? E entender que a nossa sobrevivência, assim, como cidadãos, né, pessoas que habitam a cidade, né, ela está intimamente relacionada à sobrevivência das águas da cidade também, né? Então, é um pouco sobre isso, né, que está feita aí a enxurrada. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Vou passar o microfone aqui, né, para os meus amigos Emílio e Cléo, para eles falarem um pouco aí dessa experiência deles aí com esse quadrinho. Muito obrigado, gente. Boa noite, gente. Eu sou Emílio, desenhista do quadrinho Enxurrada, e eu sou artista aqui da região. Nasci em Uberaba e me formei aqui em Uberlândia, na UF, em artes visuais, e eu vim aqui mais aproveitar esse espaço para poder falar sobre como eu cheguei a fazer o quadrinho com o Getúlio, né? Parte do processo foi a minha formação em artes. Eu sempre tive interesse em desenho e tudo mais. E quando eu formei, logo depois da minha formação, eu tive contato com a Subsolo e comecei a fazer alguns trabalhos para o Robson, para o Getúlio. E agora eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho que é um pouco mais desafiador do que os outros que eu já tinha feito. E como desenhista, assim, eu me identifiquei muito com a história, porque esses dramas que passam na história são dramas que eu vivo aqui em Uberlândia, né, na região. Principalmente com a questão da chuva e tudo mais, né, com as enchentes e tal. E o processo, inclusive durante o processo de desenho, eu passei por os dramas do quadrinho, né? Algumas vezes, algumas folhas deixei a janela aberta, meu quarto encheu d'água, né? E aí eu perdi folha de desenho, tive que fazer alguns de novo, de esboço. Então, indo para um lugar do outro a pé, com um desenho debaixo do braço, para levar para não sei quem ver, e voltar com um desenho debaixo do braço. Aí tinha que pôr plástico, porque tinha que passar pela rua que tinha enxurrado, tinha que dar uma volta pela rua, e aí eu estava fazendo quadrinho, então estava vivendo todo esse drama enquanto eu estava desenhando, né? E isso, assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é imersivo, e eu achei um projeto que eu me identifiquei muito, assim, e hoje, quando eu já li mais de 2 vezes, né, já estou começando a terceira vez a ler ele, e eu acho a narrativa muito boa, assim, eu sinto muito orgulho de ter participado desse projeto, e agradeço aí pelo convite do Getúlio, pela confiança, pessoal da Subsolo, e é isso. Obrigado aí por ter comparecido, e quem adquiriu o quadrinho, bom proveito, e espero que vocês tenham o mesmo mergulho que eu tive. Boa noite, gente. Meu nome é Cléo Custódio Ferreira. Eu participei da coloração da parte da aquarela. Foi bastante trabalho. Eu considero que seja o meu primeiro trabalho como profissional nos quadrinhos, assim, porque é um livro grande, né?
100 páginas da mesma história, assim, isso eu nunca tinha feito. Eu trabalhava, quando eu cheguei aqui, a minha história com Uberlândia também é como a do Emílio, assim, é pela Universidade Federal. Venho para cá para estudar artes, que é quando eu conheço o Emílio, né? E a gente morou junto, então a gente teve uma relação de desenhar junto, a gente meio que se conhecia, então foi bem fácil de... Não fácil, mas vamos dizer assim, foi fácil de trabalhar assim, porque a gente às vezes não precisava nem falar muita coisa, senão ia ter dado mais trabalho ainda. E foi genial. E o roteiro do Getúlio, eu queria até parabenizar ele ao vivo aqui, que é um roteiro que, quando eu li assim, falei, nossa, é assim que faz. Tava tudo bem pronto, assim, muito bem pensada a questão da narrativa. E sobre o conteúdo, né, da revista, sobre a história, o que eu mais gosto é essa crítica que ele não faz diretamente, mas a gente percebe que é essa coisa que a gente herda dos europeus de enxergar a natureza como um recurso natural, como uma coisa que a gente pode transformar ela, né? Como é a história aí do rio que vira uma rua, né? E claro que isso não vai dar certo, né, gente? Não sei. E aí a gente vive esse reflexo disso. E agora que a gente está vendo, né? E acredito que a gente vai ver cada vez mais. Quando a gente estava terminando, né? Aconteceu a tragédia no Sul. E coincidiu aí com a... né? Que é essa coisa da arte... meio que acompanhar, isso para mim é arte. Ele tá antenado com o que tá acontecendo no mundo, né? Não é nem só com Uberlândia, é uma coisa que... Então, enfim, é incrível, muito bom. Tenho muito orgulho de ter participado desse trabalho. Espero que vocês gostem. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Meu nome é André Luiz. Eu coordeno um programa que chama Rios Livres, né? E a luta desse programa é por manter os rios, né, saudáveis, limpos e livres. E quando o Robson e a equipe fez o convite, eu achei muito interessante de ter um quadrinho que trata um tema tão sensível para a gente, né, que é água. A enchente, ela vem de água, e o tema água, ele é muito tocante e sensível. Uberlândia é uma cidade que ela cresceu de costas para o maior patrimônio que a gente tem, que é o Rio Berabinha. Uberlândia, em momento nenhum, ela olhou para o Rio Berabinha como um potencial de vida saudável que ele é, né? E deu as costas para isso. E eu não cheguei a ler o quadrinho, mas pela a prosa do Getúlio, eu acho que é um tema muito importante para a gente ter uma reflexão de como é a cidade que a gente quer para o futuro, como que é a cidade que a gente quer para os nossos filhos, né? Esse tema enchente, ele vem de a longa data de Uberlândia, né? Várias gestões passaram e não conseguiram sanar um problema, né, de uma enchente na Rondon, né, que é o grave problema de Uberlândia. E interessante pegar essa perspectiva da Rondon, porque a Rondon é um rio que poderia estar aberto, oferecendo um potencial de lazer, oferecendo um potencial de bem-estar para o cidadão. E não, né, ele serve como uma via expressa de mobilidade urbana. Então, até quando nós vamos pensar em cidades, né, que cimentam rios, que não deixem as águas correr livres, né, para seguir o fluxo natural? E interessante também um fato que já traz o tema da enchente da Rondon, que a Rondon é um rio muito cauteloso, alimentado por outras 3 bacias hidrográficas também
muito cautelosos, que é o Córrego Jataí, Anselmo Alves, o Lagoinha, né, que une com o Mogi. Então, em vez de pensarmos cidades mais verdes, né, a metodologia de cidades esponjas para efetivar e mitigar esses problemas, nós pensamos ao contrário. Um fragmento florestal que tem, igual o Parque do Mogi, está sendo desmatado, né, para também impermeabilizar solo e agravar esses problemas recorrentes de enchente. Então, é mais uma reflexão, né, que eu acho que esse quadrinho traz também, de que cidade que a gente quer para o futuro, né? Como que vamos tratar essas águas, como que vamos tratar essas drenagens pluviais que vão para o Rio Berabinha, e fica essa reflexão de ter áreas mais verdes, ter áreas com acesso a lazer, e evitar a Rondon, que ela sempre vai alagar enquanto não solucionar esse problema ambiental. Bacana, gente. Obrigado a todos vocês. E agora a gente queria ouvir um pouco. Acho que muitos aqui já adquiriram o quadrinho, já deram uma folheada, né? Tem aqui muitos estudantes de artes, outros desenhistas aqui que a gente conversou ali. A gente queria ouvir agora vocês um pouco. Sem timidez. Vamos fazer igual o Caetano Veloso. Tímidos e espalhafatosos. Por favor, professor. Na verdade, não é uma pergunta, são duas histórias de churrascos aqui em Uberlândia. Uma trágica e outra quase trágica. A primeira é um colega, professor de matemática, a esposa dele foi descido em um ônibus e havia uma chupada muito forte, no centro da cidade. E ela foi arrastada pela água, a hora que desceu, foi para embaixo de uma roda de um carro. E a força d'água era tão forte que ela não conseguiu escapar. Tentava puxar para fora, isso aconteceu há uns 6, 7 anos mais ou menos, uma história de churrasco. E outra história é um colega, professor de história, talvez vocês conheçam, alguém conheça, professor Heleno, quase perdeu a filha por causa de uma água descendo em direção ao Rondon, mudando o muro, né, do fundo da casa, e a água desceu em direção ao Rondon, e a água começou a entrar na casa dele, uma casa alugada, e a casa começou a fechar a porta, e a filha dele estava dentro do quarto. E ele, assim, quase morreu tentando salvar a filha, porque tinha que lutar contra a força da água, uma força para abrir a porta e conseguir socorrer. Assim, salvou no último instante, né? Então, é uma situação grave, né? A gente pensa em carro, andando as pessoas, mas pensando também em pessoas que foram vidas que se perderam ali por causa da enxurrada, né? Era isso que era. Bacana. Ian, Ana. Voz de fumante. Pega esse outro aqui, ó. Fumante eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que o Kurt. A minha pergunta para Emílio, que você estava lá olhando o último livro da Estela, você falou que era um livro aquático, de se fazer nota na página. E quando você falou da sua processualidade, ilustrando o quadrinho, eu pensei, e essa questão como que ficaria a nota, assim, porque você teve essa vivência aquática no processo de ilustrar um quadrinho sobre isso. Então, como isso implicou diretamente na produção? Porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi, é um desvio e isso vai modificar a produção. Então, parte do processo foi eu ter feito o quadrinho não em ordem, porque quando o Getúlio entrega o roteiro, ele já pensou em todas as cenas como vai ser e no roteiro está descrito lá, né? E aí eu tenho a opção de fazer página a página, página 1, página 2, página 3, e desenhando e entregando para ele. Mas eu optei por fazer página 1, depois página 50, depois página 30, depois página 27, 40.
Então, fui fazendo aleatório. E teve o que influenciou muito também essa questão de estar imerso no contexto do quadrinho, né? Porque é isso que eu acho que você está perguntando, é isso, né? Como eu estar imerso no contexto do quadrinho influenciou na produção, não é isso? Acho que é isso, né? E eu acho que o que foi mais marcante foi eu ter feito o que a gente estava conversando mais cedo, de entregar, sei lá, fazer em 2 semanas, fazer 20 páginas, entregar pro Robson e sumir durante 1 mês e meio, assim. Porque aí eu tava em Uberlândia, na rua, fazendo meu corre também, sabe? E aí tem tudo isso, tem trampar de lavar banheiro de boate, sabe? Trampar ajudando um fretista, ela fazer mudança, bico, né? E aí eu tinha que fazer minhas coisas, e o contexto, e eu voltava pro trampo, e o trampo era a próprio contexto que eu estava vivendo, era Uberlândia de novo, né? 2.0 ali, só que numa versão ficção que Getúlio tinha criado. Então, eu acho que isso foi impactante no processo. Eu ter que ter esse respiro, assim, sabe? Tipo não, voltar aqui, vou mergulhar aqui, ficar... Teve uma semana lá que eu acho que eu, sei lá, passei uns 10 dias conversando só com a moça do mercado, sabe? Eu ficava dentro de casa desenhando, saía para ir no mercado, comprar comida e voltava. Falava com a moça que vendia no balcão comida. E eu acho que isso influenciou muito, porque se eu tivesse, por exemplo, em outro contexto, talvez eu poderia ter tido um respiro maior ainda e ter feito com um pouco mais, com um processo diferente, na verdade. Mas eu acho que isso impactou um pouco. Eu tá de todos os lados Uberlândia, sabe? Eu tava vivendo aqui, morando aqui, e aí trampando com quadrinho sobre Uberlândia também, tá, né? Então isso acho que foi o que impactou o processo, assim. Traz mais uma para nós, por favor. Gente, eu queria comentar o seguinte aqui. Eu queria comentar sobre, sim, qual foi o processo do Getúlio de escrever o quadrinho. Então, o Getúlio, eu vou dizer um pouquinho sobre como, minha impressão. A história em quadrinho, ela tem um roteiro. Você escreve uma história, como um conto e tal. Mas o Getúlio, na minúcia, meu amigo Getúlio, que estudou comigo, eu estou muito feliz aqui hoje, porque além do aspecto profissional, o Getúlio é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, moramos junto em República, né, bicho? 1000 coisas, então muito contente aqui. Então o Getúlio, ele praticou uma ação dentro do roteiro, que é especificar e explicar cada página e cada quadrinho. Porque às vezes o roteirista fala assim: estávamos no bar do vinil, tinha muitas pessoas e o pessoal estava na mesa e alguém foi no banheiro e tal. Ele escreve isso. E o Getúlio, ele não fez isso. Ele fez isso também, mas ele quadrinizou. Então, quando vocês lerem a história, existe um boneco que o autor fez, que é isso que o Emílio está comentando, que ele fez o boneco com os quadrinhos já, dizendo que aqui do lado tem a mesa, o outro personagem está desse lado. Então isso dá uma clareza e uma facilidade, né, Emílio, para o artista desenvolver o desenho de uma forma muito mais interessante, mais fácil, de certa maneira, né, e para alcançar o objetivo, né, que é o que você desejava, não é isso, Getúlio? Você quer falar um pouquinho sobre? Inclusive, assim, eu tenho muito a agradecer aí a paciência também do Emílio, né? Porque nós que atuamos aí como roteiristas aí nos quadrinhos, né? Eu não sei, cadê a Francesca, né? Francesca roteiriza também, né? E a gente sofre muito, né? Às vezes, assim, com essa parceria aí, às vezes, do desenhista. Então, assim, realmente o roteiro que eu entreguei para o Emílio, né, já era, né, um roteiro extremamente detalhado, com referências, com toda a decupagem mesmo, assim, né, das imagens
quadra a quadra, assim, já feita, né? E é uma questão, assim, mesmo de uma opção, né? Porque eu conheço, assim, né, muitos roteiristas, grandes roteiristas, que trabalham já com essa metodologia mesmo, assim, de você produzir um argumento, né? Um texto ali, narrando a história, e quem faz a decupagem, né, daquilo, né, para uma narrativa sequencial ali de quadrinhos, né, faz as escolhas mesmo gráficas, né, em relação a isso, é o desenhista, né? Mas assim, eu gosto muito da narrativa, né, sequencial e visual dos quadrinhos, né? Então eu assumi esse lugar assim, né, de além de elaborar o argumento mesmo ali, né, da história, né, de também já construir toda essa narrativa sequencial, né, das imagens, né, a decupagem toda, e entreguei um calhamaço, né, pro Emílio. Né, até o layout, a grade, né? Mas foi muito bom também esse trabalho com o Emílio, que eu acho que tem poucos quadrinistas e roteiristas também de quadrinho que têm oportunidade também de fazer um trabalho assim, de um trabalho tão entrosado, né, entre o artista, o roteirista e o artista, né? Porque, às vezes, muito naquela linha de produção, né, de quadrinhos é isso, né? Você pressupõe que o roteirista, né, elabora o roteiro, entrega para o desenhista e vai. É uma linha de produção de mão única, né? Só que entre eu e o Emílio a coisa sempre voltava, né? Que aí o Emílio fazia um esboço, né? A gente esboçou, né? Ele esboçou toda a história em cima desse roteiro, e aí esse esboço voltava. Para mim, a gente discutia, decupava mais, né, e depois já ia para uma coisa mais definitiva. Então a gente, né, e mesmo nas páginas finalizadas, né, a gente ainda dialogava, atualizava, alterava. Então, assim, foi um trabalho assim de diálogo permanente, né? O tempo inteiro que a gente estava trabalhando junto, a gente estava dialogando, roteirista e desenhista, né? Então eu achei muito demais, né, essa oportunidade de poder trabalhar assim, né, Emílio? É coisa muito boa. E teve o trabalho do Cléo também, que teve esse que foi simultâneo, né, com o trabalho do Emílio, né, Cléo? Essa parte aí da pintura, né? Então, o Getúlio, ele é bem detalhista, assim, porque a questão da narrativa, ela é dividida, na verdade, a questão da cor, ela separa épocas, né? São 3 épocas diferentes, cada uma, né? Então a gente trabalha com monocromia, né? E aí a página, o roteiro estava numerado com as cores, já vinha a cor pronta. E aí eu sempre consultava o Emílio também, né? Tava quando eu não entendia alguma coisa e tal, aqui como é que a gente faz. Então foi simultâneo, muita coisa voltava pro Getúlio. E eu não sei nem explicar, gente, como que foi, porque foi meio... No começo foi confuso, mas depois, a hora que a gente começou a se entender, que foi que eu tava falando, que foi que a questão que facilitou foi que eu já conheci o Emílio, e, tipo assim, deu o maior medão, na verdade, de mexer no desenho, que é complicado, né? Você pegar o trabalho de outro desenhista. Então eu acho que quadrinhos também é amizade, né? Que para mim até então era uma coisa solitária, assim, meio que eu fazia tudo. Eu já ia pensando, eu nem escrevia muito roteiro, assim, que foi isso, assim, eu mais aprendi do que trabalhei, na verdade. E olha que foi muito trabalho, então eu aprendi muita coisa com eles. E é isso aí, o resultado foi esse. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre a coloração, mais sobre o processo, só perguntar aí. Ah, é? Você fala da água? Cara, na verdade não foi. Acabou que foi uma baita de uma coincidência. Porque era para ser acrílica, né? Porque na verdade a gente tinha convidado o Clayton, né? Para fazer a colorização em acrílico. Só que aí ele já pegou, né? E já falou assim, cara, isso aí
Se a gente fazer pintura aqui, colorir cento e tantas páginas aqui em acrílico, isso aqui vai ficar impossível, caro pra caramba. Ele falou, né, então eu vou passar, né, aí eu vou indicar o meu irmão aqui, o Cléo, porque ele já tem total as manhas da aquarela, né, oi? Ele falou que ele tem, né, que tem mais as manhas da aquarela e vai dar, né, vai dar mais certo e tal, né, o processo do que fazer ele no acrílico. Aí acabou sendo isso. E é louco porque, coincidentemente, né, o primeiro, acho que foi, nosso primeiro trabalho foi no Causopeia e Brasílica, né, meu primeiro livro do Saci. Mas o segundo trabalho que eu fiz com o Emílio, porque a gente já está numa parceria aí, né, que já vem de outros trabalhos. Acho que já é nosso terceiro trabalho junto, né. O nosso segundo trabalho era uma HQ chamada Água, que foi, na verdade, o primeiro quadrinho que eu escrevi com essa temática, com essa preocupação com a problemática da água, que é uma narrativa, um quadrinho, uma narrativa curta de 4 páginas, né? E que também foi feita com a aquarela também, né? E é muito legal. A Água é um quadrinho, assim, que a ideia era a gente criar uma narrativa em que todos os quadros tivessem água ou alguma referência à água. A Enxurrada tem um pouco disso aí, mas cada quadro, né, tivesse alguma relação, né? Que fosse, sei lá, um cachorro fazendo xixi no poste, entendeu? Né? Tem água no quadro, né? E tudo. E aí tem água né, no pincel também, né? Na cor, né? E tudo, né? Mas achei interessante esse comentário aí, mas coincidência total. Porque a Enxurrada lida justamente isso, né, com uma realidade em camadas, onde na realidade não há coincidências, entendeu, né? Essa que é a grande, né, reflexão que a Enxurrada traz. É uma realidade em camadas, onde não existe coincidência. Cada ação, cada escolha de cada pessoa, entendeu, sabe, né? Ela está reverberando, né, no todo, né? É um mundo complexo, né? Esse mundo onde a gente está, onde a gente vive, né? E aí essa questão de não reconhecer, né? Porque a gente, né, vive nessa realidade nossa urbana assim, cheio de com nossos filtros, né? Esquecemos de reconhecer assim a complexidade, o impacto, né? Como nossas ações mínimas reverberam, né, nisso tudo, né, nessa catástrofe, né, uma coisa a se pensar olhando inclusive para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, né, digamos que é uma noção de responsabilidade um tanto mais, né, amplificada, digamos assim, mas enfim, é um pouco por aí. Isso. É isso que o Cléo disse, que nós trabalhamos com 3 tons, né? Que é tudo colorido, monocromático a colorização. Só que aí a gente tem o tom ocre, né? O azul e o cinza. E cada uma dessas tonalidades, ela representa um momento, porque a história, ela acontece em 3 momentos históricos distintos da cidade de Uberlândia, porém esses momentos eles se misturam, eles se entrelaçam ao longo da narrativa como se fosse uma coisa só acontecendo, porque isso tem a ver com aquela reflexão de dizer assim, né, o curso d'água que era o córrego São Pedro ali na década de 40, entendeu? Ele ainda é o curso d'água, entende, né? E o córrego ele já enchia, entendeu? Ele já tinha seus momentos de cheia e tudo mais, né? E é isso, o pessoal não encarava, né? Porque era um córrego ali, Rondon Pacheco, né? E você tinha pontes, né? Para poder atravessar, né? O vale, cruzar o vale, né? Numa ponte em cima do córrego. Então o córrego já enchia, já tinha seus momentos de cheia e já causava os seus transtornos ali para a galera que queria atravessar, entendeu? O pessoal não arriscava. Aí de repente, entende? Então, quer dizer, o córrego encheu, né? Então, vamos ficar aqui na nossa, né? Não vamos arriscar, não vamos atravessar, né? Fica de boa e tudo. E aí de onde que vem essa ideia de falar assim, não, então agora isso aqui não vai ser córrego mais. Isso aqui agora vai ser uma avenida de asfalto e que você olha hoje para Rondon, né? Você não tem praticamente um terreno, um lugar de drenagem. A ideia é urbanizar tudo, né? E que foi essa coisa para poder expandir, né, mais a cidade para lá, né? Porque agora a gente vê Uberlândia crescendo cada vez mais ali, Zona Sul, e isso vem, né, diretamente
da construção da Rondon Pacheco, entende? Só que aí a gente tem essa consequência devastadora, por quê? Porque as cheias do córrego, as enchentes, não, elas nem se comparam, né? A proporção, volume de água, às cheias do córrego, compreende, né? Então a gente amplificou uma situação, mas a coisa ainda é o curso d'água. Então, para poder dizer assim que é o mesmo curso d'água, entendeu, né? Que essa ideia de você querer pegar uma coisa que é curso d'água e fazer dela outra coisa, não vai rolar. Porque lá vai continuar sendo um curso d'água, a água vai para lá, entende, né? Então, por isso a gente quis construir a história assim, em 3 momentos históricos, né? E misturando eles, né? Como se fosse o mesmo curso d'água atravessando décadas, séculos. É isso. Jimmy. Tá difícil de ouvir, Jimmy, daí. Citou algumas coisinhas do seu roteiro, minha pergunta é mais sobre a criação do roteiro, né? E algumas coisas que você traz, assim, de memória, né? Eu sou de Uberlândia também, então a gente conhece algumas coisas da Rondon, sabe, daquele córrego que tá ali canalizado, e aí quem vem de fora, às vezes a gente não sabe que tem um córrego ali. Aí a minha pergunta é, você buscou algumas fontes históricas, alguma referência, ou foi mais buscando memória mesmo, memória, um bate-papo com algumas pessoas? Quais foram as fontes assim, de pesquisa que você chegou a utilizar para poder fazer os roteiros? Cara, as duas coisas. Essa coisa de pesquisa com fontes, arquivos, pesquisa oral. A questão é que a Enxurrada ela não teve uma pesquisa do tipo oral, porque, na verdade, assim, eu trago muito já essa prática por ser da história, né? Minha formação é em história, né, e tudo mais, né? A galera, o pessoal da história tá lá, ó. A história é Zeba ali, ó. E aí, então essa coisa de lidar, né, com pesquisa histórica, fontes de pesquisa, né, então eu apliquei, né, um pouco esse conhecimento, essa habilidade, né, na produção da história. Só que aí o que aconteceu com a Enxurrada? Muita coisa de memória, entendeu, né? Muitos personagens ali. A história são todos personagens fictícios, situações fictícias, mas todos têm um pezinho, entendeu? Em memórias, em pessoas que eu conheci, coisas que eu presenciei, vivi. Mas para esses períodos históricos mais distantes, né? Porque a gente tem um dos períodos históricos que é na década de 40. E a gente tem um outro que é nos anos 80, que foi a enchente mais catastrófica até hoje já registrada na Rondon, que foi no ano de 86, né? Que é essa enchente histórica, né? E aí eu desenvolvi, né, essa pesquisa histórica. Uma coisa que aconteceu com a Enxurrada foi porque esse enredo ele foi desenvolvido durante o momento da pandemia da Covid-19, e que foi em 2020, aquele momento mais drástico, não tinha vacina, não tinha nada, então todo mundo em quarentena, aquela loucura, né? Então a gente não conseguiu, né, trabalhar com a pesquisa em fonte oral, né? Então assim, o trabalho teve que ser redobrado, suado ali, né, na pesquisa em fontes de arquivo. Então assim, o arquivo público municipal, muita bibliografia mesmo assim, de autores de Uberlândia, que escrevem sobre Uberlândia, sobre a história do Uberlândia, em diversas frentes e temáticas, né, distintas que a gente utilizou como fonte, e muita coisa assim de arquivo público, de arquivo fotográfico, das coleções aqui do arquivo público municipal, entende? Então assim, né, a gente tá tudo sustentado aí por essa pesquisa, mas também tem essa coisa, né, tem muito da memória, né, individual, pessoal também, afetiva minha. É uma coisa louca, assim, essa coisa do córrego, porque eu não conhecia o córrego São Pedro, assim, eu não lembro de ter visto o córrego São Pedro, porque, não, lógico que eu não conhecia. Eu nasci em 1980, que foi quando a Rondon Pacheco ficou pronta. Eu nunca vi o córrego São Pedro, né, só que eu tenho um que está até na bio aqui do livro, sabe? Eu tenho um sonho recorrente, assim, desde a minha infância, que eu sonho até hoje, né, que eu tô ali na Nicomedes, e eu vou atravessar a Rondon, só que ao invés de ser a Rondon, tem um rio lá, entendeu? E eu tô lá sofrendo com uma ponte para me equilibrar, né? Eu me perguntava, pô, de onde que vem esse sonho, né? Sabe, eu sonho sempre que ali, desde criança, sonho recorrente que aquilo lá é um rio. E aí depois de um tempo alguém foi me contar
que ali era um córrego, não era uma avenida. Entendeu? Eu falei, pô, sabe? Então acho que tem muito também dessa memória, assim, entendeu? Que entra até na camada do sonho mesmo, sabe? Né? Do subconsciente, e tudo isso tá mesclado, né? Imbricado ali nesse enredo, nesse roteiro, nessa história e nas artes também do pessoal. Muitas camadas. Beleza, time? Valeu, mano. Bom, bacana, gente. Hoje aqui é um dia de celebrar a história em quadrinho, né? A publicação do Enxurrada, né? A gente está muito feliz aqui, é um trabalho de 2 anos, mais de 2 anos, né? Depois que a gente começou, né? Sem contar o período anterior que o Getúlio escreveu, o primeiro roteiro, enfim. E hoje a gente convidou também para bater um papo com vocês aqui 3 quadrinistas locais, né? Roteiristas, quadrinistas, que é o Jimmy, que acabou de falar aqui conosco, o Rosemário Souza e a Francisca Fermata. Então agora acho que a gente vai passar para esse segundo momento e a gente agradece vocês e agora nós vamos bater o papo com outros artistas locais aqui conosco.